Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus perguntou: que coisas? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Jesus então disse-lhes: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu não tenho dúvida que essa é uma das passagens mais lindas e mais incríveis e mais reveladora que a Bíblia nos dá acerca de Jesus ressurreto. Esses 2 homens, eles presenciaram tudo quanto acontecia nos dias em que Jesus andava, pregava, curava e anunciava o reino de Deus. Esses 2 homens eram os discípulos de Jesus. Esses 2 homens estavam sempre no meio das multidões. Esses 2 homens eram testemunhas de Jesus. Esses 2 homens sempre estavam nos eventos extraordinários que Jesus estava fazendo naqueles dias em Israel. Esses 2 homens eram discípulos de Jesus.
Esses dois homens estavam sempre envolvidos no grande movimento que Jesus estava fazendo naqueles dias antes da sua morte. E esses dois homens desenvolveram expectativas erradas acerca de Jesus. Isso representa muitos daqueles que vão até Jesus, que vão até a igreja, que vão aonde está acontecendo os movimentos com expectativa erradas acerca de Jesus. Grandes multidões cercam Jesus, grandes multidões vão ouvir a Jesus, grandes multidões vão até Jesus com a expectativa errada. Certa vez, Jesus, vendo que muitos estavam ao seu redor com expectativas erradas, disse a eles: vocês estão aqui não pela palavra que eu estou pregando, vocês estão aqui por causa do pão que tem saciado a fome de vocês. Os dois homens, não somente ele, mas muitos naquela época, que estava com Jesus, mas não estavam entendendo o propósito de Jesus. Não estavam entendendo o que Jesus pregava. Não estavam entendendo a mensagem de Jesus. O foco deles era completamente outro. Muitos têm o foco em Cristo completamente distorcido. O foco do Cristo para muitos é dinheiro, é casa, é promessa, é bens materiais, é resolver problemas políticos. Muitos têm a esperança que Jesus resolva várias coisas que os coloquem em situações mais confortáveis. Muitos, e não é diferente nos dias de hoje, têm a esperança, a expectativa calibrada em Jesus completamente equivocada. E por não entenderem quem era Jesus e por não reconhecerem acerca da missão de Jesus, esses dois homens estavam completamente frustrados. Eles estavam voltando para Emaús, porque todas as expectativas, todo o plano, tudo que eles esperavam não aconteceu. E se não bastasse os religiosos, se não bastasse os poderosos, os homens da religião, aqueles que deveriam ter abraçado Jesus como Messias, eles condenaram Jesus. Eles mataram Jesus. E tudo acabou. A esperança acabou. A expectativa acabou. Os planos acabaram. Tudo completamente acabou. E aí eles abrem mão de tudo, porque entenderam tudo errado. A pregação que ecoava no coração deles e a expectativa deles era tão grande acerca de algo para eles que eles estavam completamente arrasados. E tenha certeza que não era só esses dois, não. Muitos ficaram arrasados quando Jesus morreu na cruz. Muitos. Muitos olharam para aquela cena e passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias e Jesus simplesmente não estava mais ali entre eles e Jesus não resolveu o que eles esperavam. Jesus não resolveu o que eles tinham expectativa. E eles estavam voltando para o caminho de Emaús. Tristes, combalecidos, desesperançosos, voltando para o caminho de Emaús. Quantos de nós já não passamos por essas circunstâncias? Quantos de nós, por não entendermos acerca da essência do cristianismo, por não entendermos acerca do relacionamento com Jesus, em várias ocasiões de nossas vidas, por não entendermos de maneira espiritual o que estava se passando, quantos de nós decidimos voltar para Emaús? Abandonar tudo, abrir mão de tudo, porque tudo já não fazia mais sentido.
Quantos de nós? E de repente, você está ouvindo essa mensagem, e de repente você é um desses que está voltando no caminho rumo a Emaús, porque a sua vida perdeu sentido. Os seus planos, o que você construiu, o que você planejou, o que você achou que era uma promessa de Deus para você, o que você tinha expectativas, o que pregaram para você, o que o profeta profetizou para você, nada disso aconteceu. E você está voltando rumo ao caminho de Emaús. Triste, arrasado, sem esperança. Você não sabe nem o que vai ser em Emaús. Você não sabe nem o que esperar da sua vida nesse caminho, porque você está sem chão e você está voltando. Tristeza é grande, muito grande. Mas o que eu acho incrível, o que eu acho extraordinário, é que mesmo quando as nossas expectativas, os nossos entendimentos são completamente errados, errôneos, quando os nossos anseios são errados, quando a gente está na casa de Deus, quando a gente está nos cultos, quando a gente lê a palavra errado, quando a gente vai buscar o pregador errado, quando a gente vai ouvir o profeta errado, mesmo diante de tudo isso, Jesus sempre está indo ao seu encontro. Jesus sempre está vindo ao nosso encontro. E não foi diferente com esses dois homens. Eles estavam voltando, conversando acerca de tudo aquilo. E aí Jesus aproxima deles e começa a andar com eles. Jesus vai andando com eles. E Jesus começa então a interagir com eles. Jesus, ele pergunta, viu? O que vocês estão conversando aí? E aí um deles, chocado com a pergunta de Jesus. Eu não sei nem se eles olharam para Jesus. Eu não sei se eles levantaram a cabeça. Porque quando a gente está triste, a gente anda com a cabeça olhando para baixo. O nosso peito não está mais ereto. A gente curva o nosso corpo. A gente abaixa a cabeça. Porque quando nada dá certo, a gente entra num estado de humilhação. A gente entra num estado de tristeza profunda. E por que não dizer depressão? Por que não dizer? E aí um deles para e pergunta para Jesus. Eu não sei nem se ele olhou, mas ele pergunta, viu? Você é o único em Israel que não tem ouvido acerca do que tem acontecido? Você não estou entendendo. Você é visitante aqui? De onde você veio? Você nunca ouviu falar de Jesus que pregou, curou o cego, ressuscitou até o amigo dele, Lázaro. Estava morto, ressuscitou. Ele ressuscitou. Não foi só Lázaro, não, foi vários. Paralítico, endemoniados. Ele fez um grande movimento aqui. Ele chocou as pessoas desses dias. Jesus vem fazendo uma revolução extraordinária. E nós estávamos esperando que ele ia resolver tudo em Israel. Completamente tudo. Mas ele foi condenado. Ele morreu. E outra, pior, já faz 3 dias. E ninguém mais vê Jesus. Acabou os movimentos. Acabou a festa. Acabou as curas. Acabou a esperança. Ninguém vê mais. Tudo bem que tem umas mulheres aí que foram até o sepulcro e viram anjos. E aí foram lá ver e o corpo dele já não estava lá. A gente não está entendendo isso. E aí Jesus então ele começa a pregar tudo de novo para esses homens. Ele começa desde os profetas mostrar quando a palavra de Deus apontava para ele. E ele começa então
lá de trás, ensinar novamente as Escrituras. Porém, o que eu acho incrível é que agora eles estão ouvindo as Escrituras através de Jesus, não através dos outros, não através do rabino, do pregador, do profeta. Não, agora ele está ouvindo diretamente da fonte. É muito diferente quando você é um reprodutor da palavra de Deus e quando você aprende diretamente na fonte junto com Jesus. É diferente. Muitos de nós somos reprodutores da mensagem e não muitos e poucos são aqueles que pregam a mensagem, que pregam o evangelho, porque aprenderam diretamente com Jesus no caminho de Emaús. E aí, durante todo o caminho, Jesus vai pregando para eles, Jesus vai ensinando para eles. E nessa caminhada, eles vão aprendendo diretamente com Jesus. Na nossa caminhada da vida, embora é muito bom estarmos em cultos adorando a Deus, reunindo como igreja, celebrando a Deus, mas a experiência mais extraordinária que Deus nos chama nessa nossa caminhada de vida é para diariamente aprendermos diretamente com Jesus. Na caminhada da vida nós temos que aprender com Jesus. Na caminhada da vida nós temos que andar junto com Jesus. Na caminhada da vida nós temos que ouvir Jesus. Na caminhada da vida nós temos que sentir a presença de Jesus constantemente conosco. E aí essa foi a caminhada. Esse foi o caminho com Jesus presente, andando com eles e ensinando a palavra, as Escrituras, o Evangelho. Chegando próximo do povoado que eles iam ficar, Jesus fez que ir adiante e eles insistiram com Jesus, dizendo que já estava escurecendo. E insistiram com Jesus para que Jesus entrasse, dormisse naquela noite com eles. E Jesus prontamente atendeu o pedido deles. Pelo período da manhã, eles estão à mesa, e como de costume, na casa dos judeus sempre tem pão, sempre tem vinho. Eles estão ali na mesa, Jesus está de frente com eles. E aqui, eu não tenho dúvida que é uma das revelações mais incríveis, mais extraordinárias que eu já ouvi acerca de Jesus ressurreto. Eu não tenho dúvida. Quando Jesus parte o pão, a Bíblia vai dizer que Jesus desaparece diante deles. E aí muitos se perguntam, como assim Jesus desapareceu diante deles? E uma vez eu ouvi um pregador dizendo que em uma localização nas Américas, em uma certa praia, haviam pescadores reunidos e um missionário estava ensinando esses pescadores. Pessoas iletradas, pessoas sem cultura, pessoas sem conhecimento, muitos deles analfabetos. E o missionário estava evangelizando eles. O missionário estava pregando a palavra de Deus para eles. E o missionário estava exatamente nesta passagem. E quando o missionário disse que Jesus desapareceu diante deles, um dos pescadores perguntou para o missionário e disse, viu, mas para onde Jesus foi? E imediatamente um dos missionários lá no fundo levantou a mão e respondeu, entrou neles. Entrou neles. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma que a resposta desse pescador
foi uma revelação extraordinária, profunda, maravilhosa do Espírito Santo. Porque aquele pescador entendeu que quando nós andamos com Jesus, quando nós aprendemos diariamente, constantemente, diretamente de Jesus, acerca da palavra, acerca da vida, e quando nós caminhamos na vida com Jesus junto nesse caminho, e quando a gente tem essa experiência que nessa caminhada da vida Jesus vem, nos ensina, nos fala, nos gera vida. A palavra de Deus diz que esses discípulos, quando Jesus desapareceu, um olhou para o outro e disse: porventura, não ardia em nossos corações? E quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras e nos falava, não ardia? Quando a gente anda com Jesus e quando a gente aprende diretamente com Jesus, quando a experiência do Evangelho, quando a experiência da Palavra de Deus é através e centralizado em Jesus, o coração queima, o coração arde. E quando o coração arde, quando a gente aprende diretamente de Jesus e quando a gente reconhece quem é Jesus, ele passa a viver, a habitar, a morar dentro de nós. Quando na experiência cristã nós reconhecemos quem é o Cristo, ele passa a viver dentro de você. Jesus disse que todo aquele que ouvir a sua palavra e obedecer os seus mandamentos, ele e o Pai passa a morar dentro dessa pessoa. Essa é a experiência máxima do cristianismo. Quando Jesus deixa de ser alguém que nós ouvimos, quando Jesus deixa de ser alguém que nós estamos distantes, apenas envolvido nos movimentos e nos milagres e no que Ele tem a nos oferecer, quando Jesus deixa de ser alguém que nós apenas repetimos e reproduzimos mensagens e testemunhos e pregações dos outros, e passa a ser aquele que nos fala diretamente, ao ponto de nosso coração queimar, ao ponto de nós andarmos junto e estarmos tão próximo que ele passa a viver dentro de nós. O que eu acho incrível é que quando eles reconheceram quem era Jesus e quando Jesus entrou dentro deles, imediatamente eles voltaram para Jerusalém e começaram a pregar acerca do Cristo ressurreto. Todo aquele que Jesus está dentro e que o coração está queimando e que reconheceu profundamente quem é Jesus, não se aguenta. E ele sempre está avante, sempre está a serviço do reino de Deus, sempre está manifestando acerca do Evangelho, acerca daquele que é responsável pela vida, acerca de Jesus. Jesus não está morto em uma cruz, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou e vive dentro de um povo que é chamado de igreja, que está manifestando a luz de Cristo para o mundo de trevas. Que eu seja constantemente um desses que manifeste e pregue o Jesus ressurreto, e que você também.